Vamos resolver agora uma questão algébrica. Eu gosto bastante de questões algébricas. Ela diz assim, olha. Henrique pensou em um número, multiplicou por 3, somou 3, dividiu por 3, subtraiu 3, calculou a raiz cúbica e obteve 3 como resultado final. Qual é a soma dos algarismos do número em que Henrique pensou? E aqui a primeira dificuldade já começa quando ele diz Henrique pensou em um número. Se você vai criar um caminho para a resolução dessa questão, você tem que começar identificando qual foi o número que Henrique pensou. Só que a gente não sabe qual foi o número que ele pensou. O que você faz então para criar uma expressão que tenha esse número que ele pensou? Aí você pode usar uma generalização, que no caso aqui nós vamos usar o x. X é um valor algébrico. Esse x aqui ele pode representar qualquer valor. Então o Henrique pensou em um número, eu vou colocar x e vou dizer que x é o valor que ele pensou. Poderia ser y, poderia ser z, poderia ser h, poderia ser t. Eu posso usar qualquer letra para representar um valor. Fica a minha escolha. Por que usamos o x? É o mais utilizado, então já fica meio que automático a gente usar o x. Então quando eu digo que Henrique pensou em um número, ele pensou em x. Em seguida, Henrique multiplicou por 3. Então, eu vou pegar o x e vou multiplicar por 3. 3 vezes x. Veja que eu tinha o x, agora eu tenho 3 vezes o x. Depois que ele multiplicou por 3, ele somou 3. Então, eu tenho que pegar 3x e vou somar mais 3. Depois que ele somou 3, ele vai dividir por 3. Ele vai pegar tudo isso aqui, que é a conta que o Henrique está fazendo, e vai dividir por 3. Então, agora eu terei 3x mais 3, que era o que tínhamos antes. E aqui ele vai dividir por 3. Feito isso, eu vou continuar aqui embaixo. Vou colocar uma setinha aqui, peraí. A continuação vai aqui. Depois que ele dividiu por 3, ele vai subtrair 3. Só que quando ele vai subtrair 3, ele não vai subtrair nem essa parte de cima, nem essa parte de baixo. Ele vai subtrair de tudo isso aqui. Ele tem que pegar tudo isso e subtrair 3. Como eu faço para selecionar isso aqui? Eu posso fazer isso através de um parêntese. Eu vou abrir um parêntese aqui. Aí vou colocar 3x mais 3 dividido por 3. Isso aqui subtrai 3. Veja, pensou em um número, multiplicou por 3, somou 3, dividiu por 3, subtraiu 3 e agora calculou a raiz cúbica e obteve 3 como resultado final. Se você não sabe o que é raiz cúbica, isso aqui é um radical que representa uma raiz que, se tiver um 2 aqui em cima ou se não tiver valor nenhum, subentende-se que é quadrada, raiz quadrada. Raiz cúbica é um radical com o 3 aqui em cima. Então, se você tiver um radical deste e não tiver nenhum índice aqui em cima, não estiver aparecendo, entenda que tem um 2 aqui. Se tiver um 3, então já não é mais raiz quadrada, é raiz cúbica. Raiz quadrada e raiz cúbica. Aqui no comando ele está dizendo que calculou a raiz cúbica. Então, é um radical com um 3 aqui no índice. Apagando aqui, que isso era só para explicar para vocês. Então, o próximo passo que Henrique fez foi: vou pegar aqui um radical com índice 3 aqui e vou colocar tudo isso aqui dentro do radical. Bora ver se dá, né? Que parece que o espaço ficou pequeno ali. Vou colocar um parêntese. 3x mais 3 dividido por 3. Isso aqui tudo subtraindo 3. E ele disse que o resultado, calculou a raiz cúbica e obteve 3 como resultado. Então, o resultado de tudo isso aqui é igual a 3. Então, isso aqui foi o que Henrique fez. Pensou em um número, multiplicou por 3, somou 3, dividiu por 3, depois ele subtraiu 3 e calculou uma raiz cúbica que deu como resultado 3. A primeira coisa para resolver, nós precisamos entender o que é uma raiz cúbica. Uma raiz cúbica, para isso eu tenho que explicar o que é uma raiz quadrada, né? Imagine que eu tenha 2 vezes 2, 5 vezes 5, 4 vezes 4, 9 vezes 9. Toda vez que um número se multiplica assim, olha, eu tenho uma multiplicação de dois números iguais, são duas parcelas iguais. 2 vezes 2,
Isso aqui é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. 5 vezes 5, 5 ao quadrado, que é igual a 25. 4 vezes 4, 4 ao quadrado, que é igual a 16. 9 ao quadrado, 9 ao quadrado já. 9 vezes 9, 9 ao quadrado, que é igual a 81. Se essa multiplicação aqui de dois valores iguais, 2 vezes 2 é igual a 4, significa que a raiz quadrada de 4, eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 81 é 9. Estou colocando 2 aqui para você entender que existe uma relação entre esse índice e a quantidade de vezes que esse número aqui foi multiplicado. A raiz desse número é um número que multiplicado 2 vezes dá ele como resultado, que no caso aqui é o 2. 2 vezes 2, 4. Do 25, 5 vezes 5, 25. Do 16, 4 vezes 4, 16. Do 81, 9 vezes 9 é 81. Isso aqui é a raiz quadrada. Da mesma forma, a raiz cúbica, vou pegar o mesmo valor, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 2 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui é 5 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui é 4 ao cubo. E 9 vezes 9 vezes 9. Isso aqui é 9 ao cubo. Quanto é 2 vezes 2 vezes 2? Eu tenho 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, 2 ao cubo, ele é igual a 8. 5 ao cubo, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. Então, 5 ao cubo é igual a 125. E para não alongar o vídeo, eu já vou direto aqui para a parte da raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 8 é um número que multiplicado 3 vezes dá como resultado 8. No caso aqui, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. O 125, qual é o número que multiplicado 3 vezes dá 125? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. Para eu encontrar uma raiz cúbica de um número, ou se eu tiver o resultado de uma raiz cúbica de um número, que no nosso caso aqui, olha, eu tenho uma raiz cúbica que deu como resultado 3. Então, significa que isso que está aqui dentro, ele é o resultado de uma multiplicação desse número aqui 3 vezes. No caso, 3 vezes 3 vezes 3. Vou apagar tudo isso aqui para a gente ir agora lá para a nossa questão. Então, apagando aqui. Vamos tentar encontrar qual é o valor que está ali embaixo da raiz. E se ele me diz que a raiz cúbica é igual a 3, significa que 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3x mais 3 dividido por 3. Isso aqui tudo menos 3. É isso que está dizendo. A multiplicação desse número aqui 3 vezes, que é a raiz cúbica, ela é igual a essa expressão aqui que o Henrique pensou. O Henrique pensou em um número, multiplicou, somou, dividiu, subtraiu, calculou a raiz cúbica e obteve 3 como resultado. Significa que esse valor aqui é igual a isso aqui. Quanto é 3 vezes 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Isso aqui é igual a 3x mais 3 dividido por 3 menos 3. Daqui, eu posso dizer que, vou até mudar a cor, esse 3 aqui, olha, ele está subtraindo. Eu vou passar ele para cá somando, porque quando eu passo para o outro lado, eu mudo o sinal. Então, 27 mais 3 é igual a 3x mais 3 dividido por 3. Se esse 3 aqui está dividindo, ele pode passar para cá multiplicando. Mas antes de eu passar ele para cá multiplicando, eu vou primeiro somar aqui. Olha, vai dar 27 mais 3. 27 mais 3 é 30.
Então, aqui vai ficar 3 vezes 30 igual a 3x mais 3. Vai ficar assim, olha. 3 vezes 30 é igual a 3x mais 3. Quanto é 3 vezes 30? 90. 3 vezes 0 é 0 e 3 vezes 3 é 9. Isso é igual a 3x mais 3. Só que 3x mais 3 igual a 90, eu posso pegar esse 3 aqui, 3x mais 3, esse 3 aqui que está somando, eu vou passar ele subtraindo. Assim como eu tinha esse aqui que estava subtraindo, eu passei somando, trocando o sinal, esse aqui é positivo, ele vai passar negativo, então vai ficar 90 menos 3. 90 menos 3 vai dar 87, né? Então aqui, olha, vai ficar 90 mais 3, não, 90 menos 3 é igual a 3x. 90 menos 3 é igual a 87, que é igual a 3x. Daqui eu posso dizer que x é igual a 87 dividido por 3. Por quê? O que foi que eu fiz? O 3 que estava aqui multiplicando x, ele passou dividindo aqui por 87. Quanto é 87 dividido por 3? Aí, se você não sabe fazer divisão, vou colocar aqui em cima, 87 dividido por 3. Na divisão, o que é que você faz? Você verifica se esse primeiro algarismo aqui, que nesse caso é o algarismo da dezena, se ele é maior ou igual ao 3. Se ele for maior ou igual ao 3, você divide primeiro esse algarismo e depois você divide o segundo. Se ele for menor que o 3, aí você tem que pegar os dois algarismos aqui. No caso, como o 8 é maior que o 3, então vai ficar 8 dividido por 3. Isso aqui é 2. 2 vezes 3 é 6. Aí eu passo a barra aqui e subtraio. 8 menos 6 é 2. O 2 dá de dividir com 3 aqui, olha. O 2 não dá de dividir com 3. Opa. O 2 não dá de dividir com 3, então eu vou baixar o 7. Baixa o 7 e tenho 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá quanto? Vai dar 9. 9 vezes 3 é 27. Aí, de novo, eu faço a subtração e chego no resto zero. Significa que 87 dividido por 3 é igual a 29. Apagando isso aqui. Cadê? Voltando aqui para baixo, olha. Fiz aqui a divisão e voltei para cá. X é igual a 87 dividido por 3. E 87 dividido por 3 é igual a 29. Então, esse x aqui em cima que Henrique pensou, quando Henrique pensou em um número que era x e foi feito todo esse desenvolvimento algébrico aqui, ele chega que x é igual a 29. O número que Henrique pensou foi 29. E aqui no comando da questão, o que ele pergunta? Qual é a soma dos algarismos do número em que Henrique pensou? O número em que Henrique pensou é 29. Os algarismos que formam esse número é o 2 e o 9. E a soma, que é o que ele está pedindo aqui, olha, a soma dos algarismos, 2 mais 9 é igual a 11. E por causa disso, a resposta correta aqui é a letra A. Henrique pensou em um número e a soma dos algarismos do número em que Henrique pensou é 11. Beleza? Uma questão algébrica aí que ela precisa que primeiro você saiba generalizar, você precisa saber generalizar um número, depois você precisa ir operando esse número aqui sem fazer nenhuma resolução, simplesmente montando a questão. Aqui eu lembro muito de quem pede para fazer interpretação de questões. Eu não sei interpretar a questão. Isso aqui é um treino para interpretação de questões. Você primeiro monta toda a equação, aí você precisa conhecer, na hora que você vai precisar isolar aqui a expressão, né, antes de subtrair. Depois você tem que conhecer um pouquinho de radiciação, raiz quadrada, raiz cúbica, e depois você precisa fazer essa operação aqui do desenvolvimento, né? Você pegou aqui a raiz cúbica, aí você consegue igualar os valores, consegue fazer o desenvolvimento e chegar no valor de x. Uma vez que você chega no valor de x, é só somar o valor dos algarismos. Uma questão bem interessante que dá de aprender algumas coisinhas bem legais, ok?